Pai, que em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nesse momento da palavra, onde pedimos a Ti, ó Pai, a instrução do Senhor, Pai. Sabemos que de nós mesmos não podemos nada, mas podemos, ó Pai, pelo entendimento que o Senhor nos dá, transmitir, ó Pai, a Tua palavra. Por isso, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, nesse momento, pedindo a Ti, ó Pai, que o Senhor venha preparar o nosso coração para receber a Tua palavra e que ela venha dar fruto, ó Pai, como aquela semente que foi semeada, Pai. Nós repreendemos tudo que não é do Senhor, tudo que impede a Tua palavra de prosperar na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém? Então diga graças a Deus. Nós estamos aqui nesse domingo, nessa tarde, onde Deus nos dá essa oportunidade de nós estarmos na casa dele ouvindo a palavra. E a palavra hoje está aqui no Tiago capítulo 1, a partir do versículo 22, que diz aí, ó: e sede cumpridores, ou seja, praticantes da palavra, e não só ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, ou enganando a vós mesmos. Agora o 23: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o teu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo esquece como era. Olha para você ver, igreja, essa comparação, essa analogia que o Tiago faz a respeito do ouvinte da palavra e praticante e daquele que ouve e não pratica. Olha para você ver. Primeira coisa, ele diz que se nós formos só ouvinte e não praticarmos, nós vamos enganar nós mesmos. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha, porque está na igreja, só frequentando um culto, né, a vida dela com Deus é só isso aqui, esse momento, ela acha que vai receber de Deus aquilo que está prometido para ela, mas é engano. O que faz Deus operar na nossa vida é aquilo que nós ouvimos, gera fé no nosso coração e nós praticamos mesmo ainda quando não temos força ainda para praticar, buscamos Deus, esforçamos para poder praticar, aí Deus vem operando através da nossa vida. E ele diz que aquele que é simplesmente ouvinte e não praticante, ele assemelha ao quê? A um homem, a uma pessoa que chega diante do espelho, contempla o seu rosto natural, saindo dali, ele não lembra mais como era a fisionomia, ele esquece daquilo que ele viu. Está vendo? Igreja, o espelho, para que serve um espelho, igreja? O espelho serve para quê? Para refletir aquilo que está diante dele, ou que seja algo que estiver diante do espelho, serve para refletir, né? Refletir aquilo que está diante dele. Então o espelho, na realidade, a gente pode entender que ele é o que? A verdade, não é isso? Ele é a verdade. Vamos supor, vou te dar um exemplo. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Vou te dar um exemplo. Você está longe de casa, né? Na rua, saiu, né? E está ali preocupado com o seu cabelo, o seu rosto. E você tem vários pensamentos a respeito, se o seu rosto está com uma sujeira, ou se o seu cabelo está despenteado. Você tem vários pensamentos naquele momento que você está longe do espelho. Mas quando você chega diante do espelho, tudo que você pensava, você tem a revelação
de poucas coisas que você pensava, porque aquilo que você pensava se torna inválido, porque ali diante de você está a verdade, está revelando na realidade o que está verdadeiramente da nossa face ou do nosso cabelo. Igreja, a nossa vida, por que a Bíblia diz, ela diz aqui que a palavra de Deus é como um espelho? Por que ela traz para nós que ela é como um espelho, igreja? Porque olha para você ver, uma pessoa antes de conhecer Jesus, quando ele está no mundo, né, está numa vida que ele não conhece a palavra de Deus, não tem a revelação ainda, igreja, ele tem vários pensamentos a respeito de si próprio. Ele tem vários pensamentos. Ele é indefinido. Eu não digo que isso é 100%, porque às vezes tem pessoas que mesmo no mundo tem firmeza nas coisas, você deve até conhecer, mas 80%, 70% eles são indefinidos na realidade, naquilo que ele é. E às vezes, igreja, por influência, por a pessoa viver em lugares disfuncionais, lares com brigas, com contendas, com vício, em ambientes poluídos, né? Ela acaba o quê? Trazendo essa imagem para a vida dela. Ela acha que a vida dela vai ser da mesma forma que aquele ambiente que ela está vivendo, aquele ambiente. Quantas pessoas, né? Não estou dizendo que isso é 100%, que tem pessoas que mesmo em lares tradicionais, lares com vários tipos de coisas erradas, ele cresce com caráter. Não são todos, não é 100%, mas uma parte boa, né? Uma parte de pessoas, ela é influenciada por aquilo que ela vive, por o ambiente que ela vive. E o diabo, igreja, ele aproveita disso. Por quê? Por que ele aproveita disso? Porque o foco do diabo é o quê? É ceifar a vida da pessoa. Enquanto ela tem aqueles pensamentos errados a respeito de si mesma, ela vai envolvendo com droga, ela vai envolvendo com prostituição, ela vai buscando, na realidade, uma imagem para si. Por que ela vai buscando uma imagem para si? Porque ela não tem o verdadeiro espelho que reflete a verdade. Ela não tem o espelho que reflete a verdade real na vida dela. Então, e o diabo, ela vai criando imagem. Um torna uma coisa, ele torna outra coisa, ele vai as pessoas indefinidas no sexo, e por aí vai muitas coisas, muitos pensamentos as pessoas têm ao seu respeito, porque ainda não tem o espelho da verdade. Mas uma vez, igreja, que Deus dá a oportunidade da pessoa vir para a casa dele, e ele revela a palavra no coração da pessoa, ela consegue o que? Consegue ver e entender verdadeiramente a realidade da vida dela, a realidade. Aí essa palavra que é o espelho, ela mostra para as pessoas que vêm para Jesus, que começam a ouvir a palavra, a realidade, o que ela está fazendo da vida dela, como ela está indo de mal a pior, porque ela se dá com a verdade, ela se dá com o espelho que revela o que? A alma dela. E ela consegue ver através desse espelho o que é a igreja? Ela consegue ver através do espelho passado, presente e futuro, porque a palavra mostra isso. Porque o passado ela consegue ver que aquela vida que ela vivia, aquela vida que até então ela vivia no mundo, que ela estava no mundo, era consequência de quê? Do pecado que lá no jardim do Éden foi confirmado. O pecado que lá no jardim do Éden o homem pecou, e por causa desse pecado ela nasceu
ela nasceu com a natureza pecaminosa e tornou que tornou escravo de coisas erradas. Ela tornou escravo porque ela veio, a palavra revela para ela lá no passado que todos que pecaram estão destituídos de quê? Da glória de Deus. Então ela se sente uma pessoa que naquele momento ela no fundo do poço e precisa de um Salvador. Aí Jesus revela o passado dela, como que ela tem aquela vida, por que ela tem aquela vida, mas também ele revela o que, igreja? Algo que já foi feito na cruz do Calvário, que foi feito na cruz do Calvário, o sacrifício que Jesus fez, substituindo aquela pessoa que está ouvindo, substituindo na cruz do Calvário. Por que foi substituindo? Porque o que estava determinado para nós era a morte. A morte, não foi o que ele falou com Adão? Que no dia que comer, morrerás, né? Morte espiritual. E Jesus veio fazendo o quê? Ele morreu a nossa morte, ele foi entregue, ele se entregou por mim e por você para que acontecesse o que no mundo espiritual? Um resgate. Aí, esse espelho, ele começa a mostrar que ali no mundo espiritual, quando Jesus foi para a cruz, houve no mundo espiritual um resgate. Deus nos tira do império das trevas, está lá em Colossenses 1,13, né? Ele nos tira do império das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Então ela consegue entender passado, né? Por que a vida dela era daquela forma, que ela era um escravo, não porque ela queria, porque a natureza dela era pecaminosa, mas que foi feito agora um trabalho, foi feito um sacrifício, e substituiu-a na cruz, resgatando, trazendo de volta a Bíblia diz que ele é o segundo Adão por causa disso, porque se um homem pecou, Jesus tornou o que? Homem, com os mesmos sentimentos nossos, se entregando por mim e por você. Ela consegue entender o que? Que foi feito para ela agora algo de trazer ela de volta para Deus. Ela se sente perdida, ela se sente fragilizada por aquela vida que ela levava, aceita Jesus como Salvador, e Deus remete ela onde? Lá no futuro. Deus mostra para ela através desse espelho o que ela pode ser no futuro. Agora só tem que o passado, o presente. Jesus, ele fez o presente, ele fez sozinho, ele foi para a cruz, ele foi seu sacrifício, ele venceu a morte, mas para acontecer um futuro verdadeiro para ela, até mesmo a salvação, que ela tem que perseverar até o fim, ela vai ter que começar a ouvir a palavra, porque daqui para frente, igreja, a partir do momento que Deus revela isso tudo no meu coração, cabe sobre nós uma responsabilidade de praticar aquilo que nós ouvimos, para que daqui para frente o próprio Deus cumpre a palavra na nossa vida. Cumpre. Agora o diabo, igreja, ele sabendo que você conhece essa verdade, sabendo que você agora tem essa imagem revelada, a imagem semelhante de Deus, ele vai fazer de tudo para que você não pratique a palavra. Ele vai colocar desânimo, ele vai colocar medo, né? A Bíblia lança fora todo medo. Por isso que Deus, igreja, ele vai sempre nos incentivar a praticar a palavra de Deus, porque diante desse espelho você pode talvez você tenha até essa experiência que você carrega com você. Quantas vezes, igreja, você está passando por tribulação, ali sofrimento de uma luta, e você chega num culto, por uma palavra que você ouve, você consegue resgatar essa imagem que Deus falou a seu respeito. Você consegue ver de novo
aquilo que Deus falou a teu respeito, porque é isso que Deus tem, igreja. O que está escrito aqui, aquilo que você viu, aquilo que Ele conseguiu te mostrar através desse espelho, é o que é para acontecer na sua vida. Pastor, então por que não acontece ou acontece na vida de poucas pessoas como deveria? É porque muitos de nós, igreja, tem preguiça ainda de praticar de verdade a palavra. A gente às vezes quer agradar a nós mesmos, e a Bíblia diz que quem quer seguir a Ele tem que negar a si mesmo. A prática da palavra, às vezes você vai ter que negar a si mesmo. Você tem coisa que você vai ter que passar por cima, poder praticar a palavra de Deus, porque tirando disso, isso que você viu, essa imagem que você viu agora, de um futuro brilhante com Deus, né, na presença de Deus, as manifestações dele, o diabo não desistiu ainda de continuar a trazendo a imagem para você, e toda vez que você não pratica, ele vai trazer sempre no seu coração aquela imagem velha, que você não pode, e que você não vai, e que nada dá certo para você, porque ele quer que nós vivemos essa imagem de autocompiedade de nós mesmos. Igreja, nós temos que observar mais o que a palavra diz, porque esse espelho está diante de nós, e o Tiago diz aqui, olha o que o Tiago diz, 22, 1:22, sede cumpridores da palavra e não só ouvintes, está vendo? Enganando a si mesmo. A gente ser enganado pelos outros, igreja, não é bom. Imagina nós enganando a nós mesmos. Por isso, igreja, nós temos agora a prática da palavra, igreja. É claro, igreja, que às vezes a gente vai ter que fazer força. A gente vai ter que fazer força, a gente vai ter que passar por cima de muitas coisas para poder praticar. Se a gente trazer exemplos aqui na Bíblia, igreja, você vai ver várias pessoas que tiveram que passar momentos ruins até a palavra se cumprir. Vou fazer um exemplo aqui só. Olha o livro de Gênesis 37. Deixa marcado aí. Gênesis 37. Olha o que diz Gênesis 37. Nós vamos pulando os versículos, tá, igreja? Porque essa história ela é muito grande, né? A gente vai pulando aqui, né? Eu vou falando para você aqui, Vamos 37, versículo 5. Quantos conhecem a história? Quase todos conhecem. É uma história assim, igreja, de superação, não é isso? Um jovem, né? Hoje diz que o jovem só de ouvir coisa e conviver com coisa ele fica, não é isso? Dizem por aí afora, né? Mas se for olhar esse jovem dos 17 anos, né? Mais ou menos, ele tinha tudo, igreja, para a palavra de Deus não se cumprir na vida dele. Tinha tudo, ele tinha tudo para entrar uma mágoa, um ressentimento tão grande, porque o primeiro local aonde ele deveria ser acolhido foi feito o quê? Foi desprezado, né? A família. Tá aqui o meu filho, eu tenho que acolher para mais tarde ser um homem, né? É assim que funciona o plano de Deus. O José foi ao contrário, a própria família. Mas Deus tinha um propósito de cumprir a palavra. Por isso que nós, como os praticantes da palavra de Deus, igreja, nós temos que estar sintonizado com Deus sempre, porque tudo que você está ligado com Deus, você está passando, Ele pode contribuir. Se você conseguir suportar no momento da luta ali, no momento da dificuldade, ficar com a palavra, Ele vai contribuir bem para o seu crescimento. As coisas ao contrário, as situações que convivemos com pessoas, com situações, ela pode contribuir para o meu bem, mas eu tenho que estar ligado com Deus, porque se eu não estiver ligado com Deus, na hora que eu sou afrontado, eu esqueço de praticar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso inimigo, orar para quem nos persegue, não é isso? E o José, a igreja, a Bíblia diz que ele teve um sonho, 37,
versículo 5. Teve José um sonho e contou para os seus irmãos, e por isso aborreciam ainda mais. E disse: peço-te, e disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que teis sonhado. Aqui a gente pode ver o que acontece aqui. José era ainda jovem, jovem. Deus tinha um projeto para que aquele povo de Deus não morresse de fome, porque no futuro ia vir uma fome naquele lugar. Deus estava a levar José, aquele jovem, para ser o governador do Egito. Aí ele teve um sonho. Nesse sonho os irmãos dele se dobravam diante dele, e nesse sonho, no outro sonho que ele teve, e a lua se dobrava diante dele, que era o pai e a mãe. José ia ser uma pessoa que o mundo ia se dobrar diante dele. Mas aquele sonho, para poder cumprir, igreja, ele poderia dormir, José ia acordar um governador? Não, ele tinha que ser preparado por Deus para cumprir aquilo ali, para que aquilo ali se cumprisse. Então, para poder preparado, ver o que? Coisas aqui, coisas ao contrário, coisas para fazer força. Por isso que a Bíblia diz, se eu resistir o diabo, ele vai fugir. Ao contrário, mas eu estou fazendo força, eu estou crescendo espiritualmente. Não estou dizendo que é fácil. Lutas não é fácil, não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que o propósito de Deus. Aí os irmãos dele, olha aqui o 37, versículo 18. Eu vou pular aqui para o 37, 18 e vamos pulando, não é muito extensa a leitura aqui. Lá ele teve um sonho, aqui no 37, 18 tem aqui: e viram de longe. Os irmãos de José viram que ele estava vindo para procurar eles, e viram de longe. Antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram um ao outro: lá vem o tal sonhador. Olha a família dele zombando. Está vendo? Esse espelho, igreja, às vezes você vai conviver com isso, porque esse espelho que você futuro, brilhante com Deus, às vezes as pessoas não vão entender o que você está falando, eles vão zombar. Agora foi feita uma lavagem cerebral nela, ela pirou, foi a cabeça. Ela está dizendo que é o melhor, que ela é cabeça, não é cauda, aquela coisa, que eles não entendem. Eles vão fazer de tudo, o diabo vai usar pessoas, olha aqui, usar pessoas para cessar aquilo que Deus falou. Mas é isso, igreja, que nós temos que entender. Se você carrega a imagem que Deus te mostrou quando te mostrou a palavra, essa imagem tem que andar com ela, essa imagem que você tem que carregar. Ele falou eu sonhei que eu vou ser isso. Deus falou: eu vou ser isso. Você está passando por um momento de enfermidade e você chega no médico, o médico diz que aquilo é para a morte, que aquilo não tem cura. A palavra diz aqui, que Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades, e pelas pisaduras somos curados. Você tem que agir com você da cura e decretar na sua vida e falar para você mesmo: eu estou curado pelas pisaduras. Você suando a sua vida, você vai trazendo. Por quê? Porque a palavra diz isso, e essa imagem que você traz com você. Agora, às vezes é o contrário, deparamos com uma luta, na mesma hora o nosso coração é atingido, a pouco não deve. Para mim, eu estou indo na igreja e nada dá certo para mim, eu tenho orado, nada. Aí você vai daquela imagem velha, aquela imagem de sofrimento lá atrás, e o inimigo vai gostando, porque enquanto você vai declarando, ele vai ter você a sua imagem que você tinha de você mesmo. Mas você é nova criatura em Jesus, eis que tudo se fez novo. Nós temos que viver, igreja, é daqui para frente. Você tem que deixar de viver passado. Jesus já julgou no mar de esquecimento. Então os irmãos dele disseram: lá vem o tal sonhador, vamos fazer o quê? Vamos matar. Mas Deus ia permitir que ele ia morrer? Não. Ele poderia ter sido jogado numa cova, como ele foi jogado numa cisterna. Não tinha
não tinha água, não tinha água, porque Deus não era plano de José morrer. Deus não é plano, Deus não tem que você converta e sai da presença dele por lutas, por dificuldade. Não tem plano disso. É nós que os planos acontecerem na nossa vida, porque se olharmos para a palavra, nós vamos sempre ver os planos de Deus que são bons, e é para poder cumprir. Então os irmãos dele disseram: lá vem o tal, vamos matar. Aí o que eles fazem? Joga na cova, depois vamos tirar. Aí passaram dores, na época tinha um comércio de escravo, né? Tinha um comércio de escravo. Então vamos vender. Aí venderam para os mercadores. Olha para você ver, igreja, para o José, igreja, que teve aquele sonho, entendendo alguma coisa? Será que ele estava entendendo alguma coisa? Nos momentos da luta, a nossa cabeça é confusa. Por isso que você tem que firmar na verdade, que é a verdade que te dá cultura para você continuar no seu local que Deus quer. Porque no momento traz confusão. Já pensou o José ali, um jovem, a família dele fez isso, agora ele é entregue para os mercadeiros, para a feira onde vende os escravos. Agora quem estava lá procurando escravo para poder comprar? Do palácio, alguém que Faraó enviou para comprar um escravo para trabalhar para ele. Olha para você ver, igreja, ele não estava entendendo nada, mas estava cumprindo. Por que estava cumprindo? Porque José não deixava o coração dele cheio de mágoa, de ressentimento. Porque uma das armas, igreja, que o diabo usa, e se nós temos essa dificuldade com isso, nós temos que trabalhar em sentimentos. Uma pessoa muito sentimental, uma pessoa que é refém dos sentimentos. Tem pessoa que acorda triste, ela passa. Você não pode aceitar isso na sua vida. Eu não digo que a tristeza vem, mas é nesse momento que temos que levantar e falar: Deus, o Senhor disse que até do Senhor até a tristeza pula de alegria. Eu estou alegre porque o Senhor tem cuidado de mim. E declarar a palavra. Você está declarando, igreja, aquilo que Deus te mostrou, aquela imagem que Ele te mostrou. E o José estava aqui, os levaram para a feira, né? Aquela coisa toda. E ele foi parar onde? 39, versículo 7. Vamos pulando, né, igreja? Para dar tempo aqui. 39, 7. Aí José vai lá para casa, vai trabalhar para Faraó. Faraó, esse jovem era uma pessoa confiável, uma pessoa de caráter. Ele mudou por causa das lutas. Podemos mudar o nosso comportamento por causa das lutas? Não, mas às vezes não mudamos? Às vezes mudamos, é errado. Ele continuou com o caráter dele, a mesma coisa de Deus que era na casa do pai dele. E o que aconteceu? Olha a outra prova dele aí. Outra prova aí, E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs José e disse: deita comigo. Já pensou um jovem de 17 anos ser provado na parte sentimental, sexual dele? Já pensou? Já pensou, igreja? Se esse homem, não tivesse compromisso com Deus, se ele não tivesse compromisso com Deus, aqui, e aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita comigo. Olha o diabo, o que o diabo estava tentando? Atrapalhar, mudar a imagem de sonhador dele. Aí a igreja primeiro usou os irmãos, assim, usa família, depois usou pessoa que estava convivendo juntamente com ele. Mas olha o caráter dele. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não está nessa casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem, maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou. A ti, porque é mulher, porque tu és a mulher, pois eu faria, olha para você ver, igreja, tão maldade, e pecaria contra o meu Deus. Olha para você ver, igreja, o que o temor de Deus faz na vida de um homem. O que o temor carrega? Ele pode estar diante de uma situação, mas se ele tem temor, está Deus. E se tem temor e primeiramente está Deus, ele vai conseguir refrear as dele por causa do temor de Deus. Olha a segunda prova. E por causa disso ele foi para onde? Prisão. Por que Faraó não matou?
talvez tinha esse costume de matar, mas é porque não é Deus dele morrer. Agora ele foi para a prisão, versículo 39 e 19, tá? E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras que falava, dizendo, conforme as mesmas palavras, me fez o teu servo. A ira se acendeu, e o senhor de José tomou, o entregou na casa do cárcere, no lugar onde estava encarcerado. Assim esteve ali na casa do 21, para você ver que forte aqui, igreja, estava lá no cárcere, e o Senhor, 21, e o Senhor, porém, com José. Deus estava com José, mas via os sentimentos dele. O que ele não iria questionar? A gente não é fácil de fazer isso, questionar por causa das circunstâncias vivendo. Ele poderia questionar, falou, que sonho é esse? Que eu estou vindo na prisão, sendo escravo. Mas a Bíblia diz que o Senhor era pessoas desprendido, pessoas que aonde ele estava manifestavam o poder de Deus. E o Senhor, porém, estava com José, estendeu sua benignidade e deu graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro entregou na mão de José todos, olha para você ver, liderando ali dentro da cadeia. Mudou de Faraó para a cadeia. Ele estava numa posição de homem. Guarda isso, igreja, porque é isso que vai dar condições de praticar. Isso aqui, igreja, não é historinha, é algo que é homem. Que às vezes nós passamos por lutas bem menos, lutas, né? E ficamos questionando Deus, ficamos reclamando ou murmurando coisas tão pequenas. Você pega a vida desses homens, igreja, parece que nem pessoas normais eram. Aqui, igreja, agora você pula o 41 versículos, para a gente estar terminando, né? Só para a gente encerrar aqui, versículo 41, versículo 12. E estava ali conosco, jovem hebreu. Aí teve aquele revelação do sonho do copeiro e do padeiro. Estava ali conosco. Aí quando o Faraó teve um sonho, o copeiro, aí José perguntou, eles lembraram aqui, estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Vamos o nosso sonho, e ele interpretou, e cada um com sonho. Aí eles contaram que José interpretou o sonho. E Faraó manda chamar quem? José. Olha aqui, igreja, encerrando. Quantos anos foi? 13 do sonho até o cumprimento. 13 anos, não foi 13 dias e semana. Tá vendo, igreja? Agora no 41. Então mandou o Faraó chamar José, e aí logo do cárcere ele babeou, mudou, se apresentou, chegou. Mas por que chegou de Deus cumprir, igreja? Por quê? Porque José deu lugar para o cumprimento daquele sonho. Por isso que lá no Tiago a gente orar, igreja. Volta aqui no Tiago a gente orar. Por isso que a prática da palavra nos orienta a praticar, por causa disso. A sua prática de espelho, você viu o passado, você viu o presente na cruz do Calvário, sua cruz, e Deus te mostra de uma maneira abençoada, de uma saúde que vai restaurando. Mas para isso, pensa aqui, entra aqui, Tiago 1:22. E sede praticantes da palavra e não ouvintes, porque se for vida, se a minha vida só ouvir, você vai ver de unção e não ver nada, e vai pegar aqui o outro que é errado, assim, tendo de coisa, nada, sem a prática da palavra, nada. Agora, quando você ouve, porque Deus trata com cada uma diferente, aí você começa a fazer força, você começa a te afronta, você vai mexendo e vai. Mas para cumprir, cheio da presença, ter uma vida de oração, encheio de Deus, porque na hora que você vai fogo, vai precisar de força. E se eu faço sendo até acontecer? Cumpridores da palavra, enganando os falsos discursos. Agora eu vou aqui, porque esse ouvinte da palavra e não é praticante, que contempla o seu rosto, saindo dali, ele não lembra. Essa imagem que Deus vai carregar com você, afrontado a palavra de Deus aqui, que Deus resiste e fugirá de vós. É uma linda saudade bem forte de Deus. Pode ficar sentado, nós vamos.